3 autores que fizeram muito por mim. E agora eu tenho certeza que eles podem fazer muito por você. Ludwig von Mises, Murray Hoffman e Santo Agostinho. Demonstrando fundamentos essenciais da economia, da política e da teologia. Esses 3 autores vão dar a você uma visão completa, desde as nuances da história do pensamento econômico, passando pelas definições fundamentais do liberalismo e da história, e nos entregando uma visão holística acerca do papel do homem e do Criador na história universal. Esses são 3 autores excelentes que fizeram com que eu fosse uma pessoa significativamente diferente. Eles mudaram a minha forma de ver o mundo, e eu tenho certeza que nesses 24 encontros, nessas 72 horas que nós vamos passar juntos, se você assinar o produto que tá aqui na descrição, eles vão mudar a sua visão. Se fazem negócios. Sauna. E eu explico o porquê da sauna. A sauna é um lugar de intimidade. Então o cara é como se não, fosse... pô, não é pra isso não, seu Estaro. Na sauna é porque o cara não vai levar escuta, pô. Só se tiver socado no cozinho dele, então... Ele não é legal de intimidade, não, pô. Você tá me vendo como eu sou, e eu tô te vendo, Nada a ver, e mano. aqui a gente olha no olho e aperta a mão. Porque se o cara olhar pra baixo, não vai assinar negócio. Tem que olhar no olho, tá ligado? Aí tu sabe quem é quem. Não, agora falando sério, na Rússia é isso. Principalmente porque na Rússia se faz sauna nu. Não, Diferente lá aqui é, do Brasil. lá é nu mesmo. Aqui eles fazem sauna com toalhinha. Isso, exato. Lá não tem essa vergonha, tá ligado? Lá, na verdade, cara, e tu repara que isso é uma coisa nova, tá? O brasileiro não tem costume de fazer sauna. Tô falando aqui no chat, Baiano, que demorou pra abrir o podcast, tava marcado pras 5. Tá ligado? Uhum. Aí o pessoal aqui no chat tá falando que demorou pra abrir, porque aparentemente o Miuri foi olhar a harmonização peniana dele. E eu acredito nisso, sabia? A gente Mas, conversou umas 2 vezes sobre isso hoje. E o Miuri que puxou o assunto. Sim, o Mirin tá bem interessado no pênis do... Eu acho que ele do quer rapaz fazer, aí. sabe, o Miuri? Eu acho que o Miuri quer fazer uma harmonização no pau, mano. Eu vou ver com ele depois disso aí. porra, vestiário de futebol, porra, os caras das antigas sempre não pelado, porra, ninguém nunca se queixou dessa porra. Só que beleza, os tempos mudam, o brasileiro vai ficando tímido, a molecada é mais envergonhada. Na Rússia, meu irmão, é olho no olho e esse sauna é lugar de negociação. Segundo lugar de negociação, você falou. Mas esse é um lugar escuso. Porque o cara leva o outro no puteiro pra ter o que falar um contra o outro. Porque ele desconfia daquela pessoa. Exatamente. E aí tu já fica até preocupado, porque se o cara tá te levando pra um puteiro pra fazer negócio, ele não presta. Mas você sabe uma coisa que eu reparei muito nesse... E aí teve uma porrada de fala, teve Mamãe Falei, Como Mulher Casar. Pô, aí o cara do chat aqui falou: a pior que a barra do Meurinho tá boa. Tá não, mano. Vamos todo mundo ser sincero? Não, tá Vamos não. ser tá uma merda. Sincero. Vocês sabem que eu amo o Meurin. Eu gosto muito dele, mas não tá legal. Desculpa, Meurin, Tá mas... uma merda. Não tá legal, Meurin. Tá uma merda essa barba. Tipo, Sabe? Tipo, falta um pedaço bem grande no meio, sabe? Assim, Nasceu de um lado e do outro. bem grande, pendendo pra esquerda. Na direita até tem E aqui eu mais. sou- E aqui eu tô só no bigode. O resto, aí é foda, velho. Tem um tufinho no canto assim do queixo dele. Tá, Bem não no tá, queixo, tem um tufo. não tá boa não, não tá boa não. Tá bom, não. Teve Renan Santos. O pessoal disse que é estilo, bigode chinês. Inclusive, essa fala não repercutiu tanto quanto eu gostaria. Repercutiu muito mais o Mamãe Falei, mas eu gostaria que essa tivesse repercutido. O Kim Kataguiri e o Renan Santos se encontravam, de acordo com o Costanaro, regularmente com o Alexandre de Moraes. Essa é uma fala séria que não repercutiu o suficiente. Eu vou voltar a frisar esse tópico. O que acontece? Todo mundo sabe que é assim que funciona. Que a política é assim, que não tem como fazer partido sem isso. Só que o MBL trata como se o MBL fosse não precisar disso. E precisou. Tava ativamente, enquanto o Alexandre de Moraes estava parando o Twitter, deixando o Brasil inteiro sem poder falar, tava se encontrando com o Moraes. Eita porra. Cara, o Meurinho tem um jeitinho do caralho de detetive, mano. Um detetive... Detetive de verdade, não é Sherlock Holmes, não. Detetive gordo, sim. sem uma boa vida, sem uma boa prospecção de vida, tá? Gordo, investigador, leitor, busca documento, 16 mil páginas de documento ele lê, tu entendeu? Não tem? Pior que tem, velho. Não tem. Assim, eu acho que é aquele cara que começou a carreira
seguindo o casal, sabe? Tirando foto, mostrando assim, investigando. Sim. Coisa de casal. Mas depois ele foi crescendo porque ele lê muito, estuda. Sim. Ele tem um jeitinho mesmo de detetive, investigador. Sim. Investigador Moraes. Eu consigo imaginar a cena, Baiano, de eles têm que descobrir quem foi que desviou uma quantidade específica de verba. Aí levam o Miorin pra um lugar cheio de pasta, assim, documento. Abre a porta, assim, tá ligado? Aí tem um monte de pasta de documento. Sim. O Miorin tá de paletó. Aí leva ele na sala e pergunta: é isso aqui? Aí o cara é. Aí quando vê o Miorin, começa a tirar o casaco, tá? Sim. Ajeitar a cadeira assim. Se aquecendo. Você vai ler tudo isso sozinho! Aí ele: licença, preciso começar o mais rápido possível. Aí ele começa a ler, tá? True Detective. Não, Foda-se. não parece. Não, tu consegue Parece. imaginar essa cena? Consigo, velho. Olha essa cara, olha esse close. Ele é muito fotogênico, pô. Eu dou pause, eu olho pra ele, eu vejo uma cena de um filme. Eu vou ser muito sincero, eu sou fotógrafo. E o Miorin é a pessoa mais qualificada pra tirar foto que eu já vi na minha vida. Toda foto, todo o ângulo dele, de baixo, de cima, de quatro, de frente, todas. O Miorin, ele é perfeito pra tirar foto, cara. Perfeito. Qualquer pose dele dá certo. Qualquer uma. Ele é o sonho de um fotógrafo. Você sabia disso? Ó, o cara falou aqui no chat: Malboro, você viu o Mamãe Falei chamando o Miorin de puta histérica? Não vi não, mano. Mas eu sei que o Mamãe Falei, quando o Miorin tava metendo a piroca nele no podcast lá, quando chamou ao vivo, que ele passou uma vergonha do caralho lá no programa do Petrinho Desinformação. Quando o Miorin ligou lá, e ele tava no programa, que ficou mais de 2.000 comentários criticando o Mamãe Falei, ele mandou mensagem no privado do Miorin pra pedir desculpas e conversar pessoalmente. E o Miorin não respondeu ele. Eu não sei, mano. Assim, o Miorin, ele não é uma puta histérica, tá ligado? E aí, quando alguém que é histérico chama o Miorin de puta histérica, fica estranho. Principalmente alguém que não é muito bem resolvido com sua própria altura. Porque, veja, o Miorin pode ser uma pessoa não muito bem resolvida com sua gordura. Só que a gordura se perde. Mas quando alguém não é bem resolvido com algo que é, imutável, tá ligado? Obviamente que você pode quebrar os seus joelhos e parecer mais alto com certas cirurgias. Vai ver que desgaste físico do caralho. Ele não conseguia andar direito, tá ligado? No caso dele, no caso do Mamãe Falei, não tem o que ele fazer. Ele tem 1,62 m e vai ter pra sempre, mano. Tá ligado? Ele vai ter pra sempre aquela altura dele. Infelizmente. E aí, daí que vem a noção do complexo napoleônico, tá ligado? De Napoleão. Porque é algo imutável a altura. E aí o que o sujeito tem que fazer? Ele tem que recorrer a estruturas de violência pra essa imutabilidade. Quando isso vira um trauma, tá ligado? Então, mano, aí a gente sabe que a histeria não participa do Miorin nessa questão, tá ligado? Histeria geralmente é um quadro muito perceptível de desenvolvimento. Histeria é uma pessoa que... Muito obrigado por esses 60 reais, meu mano. Que Deus traga um terremoto nos limites das organizações do globo. Ezra mandou 60 reais e disse: a música Gordinho Gostoso é sobre o golfinho Miorin. Repique, repique, repique. Boa noite, senhores, e boa noite, baiano. Tamo junto, meu mano. Então, assim, meu cria, a histeria é um quadro muito claro quando ele acontece. Porque vocês que não sabem, a histeria geralmente era correlacionada com a questão sexual feminina. E ainda continuou sendo relacionada a questões sexuais no âmbito masculino, só que isso é muito mais raro no âmbito masculino. Só que o Mamãe Falei, de fato, tem esse problema sexual. Entendeu? Ele é uma pessoa que tem essa questão muito clara, evidenciada sexual, que é descrita por ele. Inclusive, ser chamado de Artuzinho é uma coisa que remonta coisas ruins pra ele, tá ligado? Então são sentimentos negativos, chama ele de Artuzinho. De maneira jocosa, tá ligado? Então, assim, se for pra entrar numa possibilidade de histeria, um quadro de histeria, eu estaria muito mais direcionado a acreditar que é o Mamãe Falei, porque eu já conheço o Miorin, eu sei que o Miorin não é histérico, do que o Mamãe Falei. O Mamãe Falei tem mais características de alguém que tem um problema de histeria, tá ligado? Principalmente alguém que tem essa questão sexual tão aflorada, um problema de fato sexual pra ele. É uma pessoa que tem vídeos onde dá pra ver que ele tá de pau duro, em situações completamente normais. É uma pessoa com sérios problemas, né? Aí a gente tem que investigar mais pra ver se é só uma histeria, pra ver se isso de fato se isso é remanescente de um narcisismo. Qual ferida narcísica foi, entre aspas, ativada, que desenvolveu essas questões pessoais nele, entendeu? Porque ele já falou, não sei se tu viu, Baiano. Ele falou da infância dele, da adolescência dele, que ele teve problema hormonal. E ele sempre foi muito pequenininho. E aí todo mundo zoava dele, batia nele, ele era pequenininho, com a voz fina, tá ligado? Sim. E aí, ele, quando cresceu,
Assim, né? Não cresceu, né? Quando ele aumentou 1 centímetro, porque crescer é sacanagem, ele continuou mais ou menos do mesmo tamanho. É sacanagem, né? Ele acarretou e trouxe essas coisas pra ele. Então, assim, histérico, eu não sei exatamente se é o quadro do Miorim, tá ligado? Não chamaria de histérico, o Miorim não tem esses quadros. Mas o mamãe falei, tem, bem forte. Tem, bem forte. Tem, não quer dizer que seja, mas ele tem traços ali, principalmente pro campo narcísico, né? É bem forte dele. Mas é normal isso ser desenvolvido com os traumas que ele tem da infância, né? E assim, esse trauma permanece, né? Porque não cresceu. Sabe? Esse que é o foda. É até difícil pra ele vencer o trauma, mano. Porque o trauma permanece ali, né? Continua situado no mesmo local. Ele é baixinho. Ele tem tanto problema ainda com essa questão da altura que ele tem que ficar de ponta de pé, mano. Pra tirar foto. Isso foi uma das fotos mais tristes que eu vi na minha vida, sabia? Ele é o tipo Ele de pessoa pé, assim. do lado de uma mulher, man. Puta que eu pariu. Mano, eu vou simular o mamãe falei no Google, tá? Num dia regular dele. Palmilha para sapato parecer alto. Aqui, ó, mano. Ele usa isso aqui, ó, mano. Tu entende que ele usa esse tipo de coisa? O mamãe falei tem que usar esse tipo de coisa, mano, pra parecer que tem 1,70. Você entende o quão brutal é isso, velho? Você entende o quão brutal é isso, mano? Pra parecer baixinho, man. Tu entende? Ele Desculpa, usa uma palmilha pra parecer pequeno, mano. Isso ainda. Eita porra, Tu entendeu? E assim, nada contra os meus manos baixinhos, mano. Tá tudo bem. O problema é que quando isso é um trauma, permanece em você e é imutável. Aí, mano, quem eu vou acreditar que é o histérico? O anão, que tem esse problema pra si, por que anão? Porque se vê como anão, ele mesmo se chamou de... Eu parecia um anão... eu não parecia uma criança, eu parecia um anão. Tão baixinho que eu era. E ainda é. Entendeu? Então, mano, o cara teve que procurar isso, mano, no Google. Tu entende? Teve que procurar isso aqui, mano. Tu entende o quão brutal é isso, velho? Tu tem que procurar esse tipo de coisa, de palmilha, pra botar no sapato, pra tu parecer baixo ainda, mano. É deixar de ser anão pra virar baixo. Tu entende? Não, mano, assim, é brutal. É por isso que eu não gosto muito de responder mamãe falei. É por isso que eu não gosto de responder, tipo, argumentar. Porque não tem argumentação, não é resposta, é maldade. Isso aqui que eu tô fazendo, mano, eu me sinto mal de estar fazendo isso. Mas que é claro e, assim, nítido esse problema interno dele. Sabia? Assim, claro e nítido, assim. E, mano, não tem o que ele fazer. O máximo que ele pode fazer é usar o palmilha. Entendeu? É palmilha. Isso é assustador. É triste. Entendeu? E muito o foda, triste, mano, quando você usa muito alta a palmilha, que tem esse efeito, né? Você usa muito alta, aí tem uma hora que tu tem que tirar o sapato, mano. Aí todo mundo vê tudo reduzindo, rebaixando que nem um carro. Tu entende? Aí é foda, mano. Aí é até a maldade eu continuar aqui, entendeu? Vamos voltar pro nosso detetive Miorim. Na mesma semana, tava lá de papinho. Então, isso demonstra o quê? Demonstra que o MBL, talvez... Até os críticos talvez fiquem até surpresos, positivamente surpresos. Ah, não, o MBL é capaz disso. Só que é hipocrisia deles. Clara hipocrisia deles. Clara hipocrisia deles. E digo mais. Eles não se encontraram com Vorcaro, Salles, com essa outra galera, porque não conseguiram. O MBL adora falar que não rouba, que não faz. Mas o MBL tem o quê? Uma subprefeitura. É isso, acabou o MBL. Entendeu? 4, 5 gabinetes e uma subprefeitura. Você imagina se eles tivessem 20 vezes mais. Se na vida pessoal deles, que é o que está sob controle deles, que é aquilo que eles conseguem mudar, fazer algo a respeito, eles fazem isso, imagina se eles tivessem poder. A pergunta que eu sempre vejo é, e se eles tivessem poder, ainda assim eles seriam substancialmente diferentes, ou eles são igual ao PT? O PT era assim. O PT, as pessoas não lembram disso. Em 94 e em 98, o discurso do PT era anticorrupção. O discurso do PT era de outlier. O discurso do PT era: olha como o governo é sujo, olha como o governo é corrupto, olha esses grandes escândalos de corrupção.
o Tucanato. Hoje, o PT é o que é. É o partido mais corrupto que esse Brasil já viu. Pô, mano, o Miorim, ele... Eu esqueci o que eu ia falar. Será que o MBL, dadas as mesmas condições, dado o mesmo discurso, não será uma decepção do mesmo tamanho? Não estou dizendo que vai ser. Aí, cara, eu consigo imaginar esse corte sendo feito, e o primeiro comentário é: por que esse gordo fala gritando? Quer apostar? Mas Tenho certeza absoluta disso. que não é porque você tem um discurso desses que você vai necessariamente ser um partido mais honesto do que outros. Tem uma questão. O Sestaro tá deixando o Miorim falar completamente. Ele não vai se opor ao Miorim, tu entende? O Sestaro tá compactuado com o Daniel Miorim de Moraes, mano. Eles se deram bem aquele dia lá, pô. Eles deram, sabe por Você quê? tá parecendo- Nenhum dos dois é político. É. Os dois odeiam político, tu entendeu? Uhum. E pelos motivos errados. Tipo, diferentes, não errados. O Sestaro acha que todo político tinha que ser honesto, e por não ser honesto ele tem raiva. E o Miorim diz que a política é ser honesto e tem raiva por isso, e o político é desonesto porque a política é desonesta, tá ligado? É isso. E os dois odeiam o político porque é desonesto, entendeu? Uhum. Como é que você Eles se deram bem, pô. entende essa Tu tava lá, né, no dia do podcast dos dois? Tava assim. O que é que tu achou, assim, depois, no off? O que é que tu achou, assim, do... Cara, o Sestaro foi muito gentil com o Miorim e com a menina rapaz que tava lá, a mulher do sovaco. Ele foi super atencioso, trocou uma ideia legal. Ele se exaltou um pouco durante o podcast, mas ali parece que ele quer uma polêmicazinha, alguma coisinha pra dar um corte, sabe? Mas no geral ele foi muito gentil com o Miorim. O Miorim gostou de conversar com ele, porque ele esteve bastante aberto pra conversa. E tem a questão do pênis também, né? Que o Miorim se interessou. Mas no resto foi bem interessante.